Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. Então hoje nós vamos falar sobre o capital humano. Quanto você vale? Você é um capital humano. Eu sou ministro? Empresas hoje, proprietário de empresas que não valorizam o capital humano dele dentro da empresa, ele vai quebrar. Porque as coisas não andam na mágica, não andam sozinho. Nós temos que ter alguém para realizar aquilo que tem que ser realizado. E hoje, nesse mundo competitivo que nós estamos, quem é que vai ganhar bem? Quem vai ter um bom salário? Aquele que tiver um bom valor. Ontem até eu anunciando a reunião aqui, o Beto está ali, o Beto da Drogaria Bem-Estar, vocês conhecem. Eu dei até um exemplo que eu achei até interessante, na hora do exemplo eu achei interessante. O Beto, ele é gerente das 3 drogarias Bem-Estar, e eu disse assim, se o Beto pedisse para sair da drogaria hoje, e amanhã ele estava disponível no mercado, vocês acham que um dono de outra farmácia aí da cidade teria coragem de chegar nele e ofertar um salário de R$1.000 e R$1.500 por mês? Não. Por que a pessoa não teria coragem? Porque ele é um capital valioso. A pessoa sabe que ele vale mais. Então, às vezes, nós queremos um salário, falando primeiramente com os salários, depois vamos falar com o empreendedor. Às vezes a pessoa quer ganhar bastante, mas uma pessoa, para ganhar bastante, ela tem que valer o quanto ela quer ganhar. Algumas pessoas hoje, ela focaliza, eu quero ganhar bastante, mas espera aí, qual o seu valor? Qual é o retorno que você dá? Empresas hoje, aquele que não dá retorno, no olho da rua, não tem meio termo, não tem mais tempo para perder. Então, quando nós passamos a entender essas coisas na nossa vida, outra coisa que nós devemos entender, vou falar bastante aqui, uns 15 minutos do mundo físico. Por quê? Porque quem aceita Jesus e aprende a caminhar pela palavra, ele vence. Tem muitas pessoas hoje que estão passando fome. Se Jesus voltasse agora, ela ia para o céu. Ela é de Jesus, só que ela está passando fome. Mas ministro, Deus não é poderoso? É. Só que nós não colhemos o que pedimos no financeiro. Nós só colhemos o que plantamos. Pessoa especialista em pedir, especialista em citar versículos bíblicos, mas atitude e ação zero. Ela passa fome. Se Jesus voltar agora, vai para o céu. É de Jesus, não está no pecado, mas passa fome, por falta de abrir o entendimento. A vida, irmãos, a vida é feita de acertos e erros, em qualquer setor da nossa vida. Se o seu casamento não vai bem, porque os erros é maior do que o acerto. Se você não tem prosperado, porque os erros são maiores do que os acertos. Quando nós fazemos os acertos na nossa vida ser bem maior do que os erros, tudo que nós fizemos vai dar certo. E o ser humano, ele inventou uma mania de colocar a culpa nos outros. Eu já atendi cada pessoa na igreja, e você vê nitidamente que o problema é ela, e ela culpa todas as pessoas. Então, se algo não está dando certo na nossa vida, nós precisamos o quê? Nos moldar, arrumar. Onde é que estamos errando? Vamos arrumar para que nós possamos vencer. Esse é o primeiro passo. Outro passo, o ser humano, ele tem 2 caminhos: tentar vencer fisicamente sem Deus e tentar vencer com Deus. Mas tem pessoas que vencem fisicamente sem Deus? Tem, mas irão para o inferno, porque roubam os outros. Você vê pessoas aí bilionárias hoje aí, mas roubou outro, fez uma falcatrua e fez outro. Então, se a pessoa não se preocupa com vida eterna e quer prosperar de qualquer jeito, igual todo mundo, então se embarca no barco desses aí e vai embora. Agora, se você quer vencer da maneira correta, da maneira certa, direcionado por Deus, os céus só se abrem na vida daquele que Deus está liderando. Se Deus não for o cabeça, não estiver liderando na sua vida, os céus não abrirão em seu favor. Ah, mas eu sou de Cristo, eu sou batizado, eu dou dízimo, dou oferta. Isso não é mais que obrigação de qualquer cristão vir na reunião da dízimo e oferta. Deus não vai derramar uma abundância de dinheiro na sua vida só porque você dá o dízimo. Não vai. O dízimo é obrigação de todo filho de Deus.
Deus não se amarra em ninguém, Deus não fica preso em ninguém. É nós que temos que entendê-lo. Então, se Ele for o cabeça nosso, Ele estiver liderando a nossa vida, Ele estiver sendo o Senhor da sua vida, você pode ter certeza. Aí então a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, só alguns passos do que é o que valoriza o ser humano e o que é que desvaloriza o ser humano. Um exemplo: um ser humano, o que é que desvaloriza ele? O desequilíbrio. Já vi várias pessoas, amigos meus empresários, que contam: tinha um funcionário lá, mas tive que mandar embora, porque qualquer coisa estressa, qualquer coisa desequilibra. Ah, ministro, mas eu sou assim mesmo, quando vê eu já falei. Trata de mudar, irmãos. Temperança, domínio próprio, longanimidade, está em Gálatas, é dom de Deus. Esse é um dos passos importantes. Outra coisa que desvaloriza o ser humano: bebida, cachaça. Já vi muitas pessoas perder um emprego bom por causa de bebida. Ele foi desvalorizado. Determinadas empresas não têm coragem de dar o carro na mão de uma pessoa porque ele bebe. Então, bebida desvaloriza o ser humano. Cigarro desvaloriza o ser humano. Por quê? No mundo competitivo que nós estamos hoje, o fumante ele tem que parar para fumar. E hoje em algumas empresas tem a área de fumante, você só pode fumar lá. Então a pessoa está fazendo algo aqui, ela para o que está fazendo para ir lá fumar e voltar. Essa pessoa ela se desvaloriza diante dos outros na competitividade dela, do trabalho dela. Outra coisa que desvaloriza muito: falar demais no trabalho. Tem gente que fala mais do que a boca, essa pessoa ela é desvalorizada. Outra coisa que infelizmente no nosso meio desvaloriza a pessoa religiosa no trabalho dela, que diz o ditado popular, a crentice. Como assim? A pessoa está lá no trabalho, tem duas pessoas da mesma igreja ou duas pessoas evangélicas, e ele quer que os outros entendam o que eles entendem na marra. Outros viram e falam: meu patrão está com Satanás. Ele fala: eu estou com Satanás, mas quem manda aqui sou eu. Você está mandado embora. O outro vê o lado lá de lá da firma: lá canta, lá xabalabalabá. Os outros vê de longe e falam: esses caras é louco, vão mandar embora, vão demitir. Vão demitir, que para nós não serve. Aqui é lugar de pessoas para trabalhar inteligente. Hospício é lugar de louco. E aí eles perdem o emprego. Aí perde o emprego e fala: foi o diabo. Foi o diabo não, foi a falta de sabedoria, foi a falta de entender, foi a falta de se valorizar e saber o lugar e a posição que cada um deve ocupar. Outra coisa: desinteresse, irmãos. Pessoas hoje, vocês sabiam que a maior mentira que existe na face da terra é que falta emprego no Brasil? Se alguém disser para você: falta emprego no Brasil, você diz: você é o maior mentiroso da face da terra. Sobra emprego e sobra de monte, irmãos. Não vou citar nome porque é antiético. Aqui em Tangará da Serra, uns empresários amigos meus, esses dias atrás fui fazer uma visita para eles. Eu disse: aí o pessoal de campo, como é que está? Ele falou: eles montaram um big de uma estrutura aqui. Ele falou: pessoal de campo? Nós vamos pagar R$2.000 a R$2.500 por mês, combustível, comida, todas as despesas e mais comissão. Não conseguimos contratar nenhum até agora. Temos 2 vagas, ou às vezes até 3, não conseguimos achar ninguém, Claudinei. Você não quer indicar alguém? Falei: não. Falei: e o fulano da multinacional, que é amigo meu, conhece bastante gente na região. Ligamos para ele, ele falou que nunca mais indica ninguém para ninguém. Foi por quê? Porque ele indicou um cara aí, o cara queimou lá na empresa e os caras falaram: foi o Luciano que indicou. Eu falei: também não indico mais. Não indico mais, quem quiser se vira. Eu indico, a pessoa não vira nada e queima o meu nome. Irmãos, eu estava no shopping, eu sou muito observador. Eu estava no shopping em Cuiabá, eu e a minha esposa, e tem um negócio de sushi no shopping assim, e eram 10 para as 11, 5 para as 11. Eu disse para minha filha: vai lá e pergunta que hora que eles vão servir, pode servir já o almoço. Minha filha foi lá e perguntou:
que hora vocês vão servir o almoço? A mulher respondeu para ela: hora que ficar pronto. Eu falei: puxa vida, Aí nós fomos depois numa loja que eu ia dar um carrinho de bebê de presente, é aquele Ponto Frio, se eu não me engano. Nós é maior que isso daqui. Nós entramos pela porta da frente, encontramos uma mulher e dissemos assim: nós queríamos ver carrinho de bebê, carrinho de criança. Onde é que está? Ah, está lá no fundo. Fomos lá, olhamos o carrinho do avesso, de frente para trás, do lado, e olhe, não apareceu um para atender nós, irmãos. Saímos andando em câmera lenta pelo meio da loja, saímos da porta e fomos embora. Ninguém, não veio um vendedor atender nós. Eu pergunto: esses vendedores que estão lá com certeza vão ser mandados embora. Foi o diabo que tomou o emprego dele, se ele foi evangélico? O que é que tomou o emprego dele? Ele não tem valor nenhum, irmãos. As pessoas têm que entender isso. A pessoa que é um capital humano valorizado, ele não tem medo de perder emprego, irmãos. Se eu fosse funcionário hoje, no ramo que eu estou, eu tenho a minha empresa, mas se eu fosse funcionário hoje e a empresa demitir eu hoje, amanhã tem 20 lugares para mim começar a trabalhar. Se eu for demitido hoje, 6 horas da tarde, amanhã 7 horas da manhã eu já estou empregado. É só dar 2, 3 telefonemas. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Se você é de Cristo, se você quer vencer nessa vida, você tem que se valorizar. O que é que valoriza uma pessoa? Pessoa que tem ideias, pessoa capacitada. Qual é o funcionário que nunca vai ser mandado embora de um local? Aquele que pensa como patrão, aquele que enxerga as coisas como enxerga, aquele que raciocina como o patrão raciocina, que ele tem custo operacional, ele tem custo fixo, ele tem várias coisas para pagar, tem estoque que tem que girar. Então a pessoa que pensa igual o patrão, jamais ele vai perder o emprego, irmãos. Eu tenho um químico, que é químico da minha indústria lá em São Paulo, e nós tínhamos que levar umas amostras esses dias num local e tinha um pedágio. Eu falei para ele: pega o carro da empresa e vai lá e leva as amostras, que eu preciso sair urgente. Ele falou: eu vou de moto, que ele tem uma motona grande. Mas por que você vai de moto? Porque eu não preciso pagar pedágio, é 11 para ir, 11 para voltar, economiza R$22. Ele pensa igual eu, ele pensa como patrão, ele pensa como empresa. Então aquele funcionário que pensa igual o patrão, jamais ele vai perder o emprego. E tem que ser honesto, irmãos. A maior dificuldade dos empresários hoje é achar pessoa honesta. Pessoas roubam, irmãos, rouba na cara dura, mas rouba. Hoje o maior índice de demissão é por roubo, irmãos. É por roubo. Então, se nós somos de Cristo, nós temos que ser honestos e temos que ser animados, irmãos. Temos que encarar a situação, ir para cima e mostrar que nós somos diferentes. Amém? Então os tempos o que? Mudaram. Eu dei risada esses dias atrás, como que as pessoas eram antigamente. Até dei risada por causa daqueles cartão de visita. Quem era proprietário da empresa escrevia no cartão assim: fulano de tal, escrevia embaixo: sócio proprietário. Ué, se ele é sócio, é lógico que ele é proprietário. Quantas pessoas fizeram isso? Quer dizer, os tempos mudaram, irmãos. Nós estamos hoje num mundo competitivo. Antigamente, presta atenção, antigamente falava assim: o pessimista e o otimista, não é isso? Você tem que ser otimista, você tem que ser otimista. Hoje ser otimista já não adianta mais, não basta só otimista. Por quê? Um exemplo: está vindo lá um vento, o barco está aqui no meio, está vindo o vento, o pessimista fala: eu vou afundar. O otimista fala: não, uma hora ou outra o vento vai passar e eu vou sair daqui. O otimista. Aí agora hoje tem o que? O realista. O realista fala: não, o vento está soprando da cá, então vou estiar as velas para cá que eu já saio para lá, não vou ficar esperando o vento parar não, para mim sair daqui. Então hoje não adianta mais só otimista. Hoje, além de otimista, nós temos que ser o que? Realista. Amém? Então só uma passadinha agora para você entender 2 caminhos. Como é que você quer vencer? Você quer vencer como empregado ou quer vencer como empregador, como patrão? Você precisa definir isso, irmãos.
Precisa definir. Ministro, eu quero ter um grande sucesso na minha vida. Ou você se prepara, vira um capital valioso, para que você possa ter um bom emprego, uma boa colocação, ou você se dedica a ter o seu próprio negócio. Um exemplo, antigamente, uma pessoa tinha um diploma de curso superior, eu tenho um curso superior, ele arrumava um bom emprego. Hoje ter um curso superior não significa mais nada, irmãos. Vou contratar um engenheiro agrônomo. Hoje tem milhões de engenheiro agrônomo desempregado. Esse aqui é engenheiro agrônomo, mas esse aqui é engenheiro agrônomo e tem computação. Não, esse é engenheiro agrônomo, tem curso de computação, mas fala inglês. Não, esse tem curso de computação, fala inglês e também tem mais uns estágios. Então hoje o mundo é brigado, é competitivo. E se você pode contratar o melhor, por que você vai optar por mais fraco? Então, se nós queremos vencer como empregado, nós temos que nos preparar. Você vê um cargo, vamos supor, a doméstica, que é a empregada, a secretária do lar, que se chama hoje, você vê no estado de São Paulo hoje, secretária do lar, a doméstica, que não tiver carteira de motorista, está difícil de arrumar emprego. Mas o que tem a ver doméstica com motorista, irmãos? No mundo competitivo que estamos hoje, o marido e a mulher saem cedo, volta à tarde. É a doméstica que pega o carro, leva os filhos na escola, traz, leva e busca. Então hoje, a maioria dos empresários procura uma funcionária que tenha carteira de motorista, que saiba dirigir bem. Antigamente, doméstica era só para chegar lá, limpar e acabou. Os tempos mudaram. Então, se você tiver uma pessoa dessa, que pensa igual a patroa, que tem essas qualidades, ela nunca ficará o quê? Desempregada. Amém? E se você for pensar para vencer como empreendedor, você precisa entender que quem é que ganha dinheiro hoje? Quem está pronto para resolver os problemas dos outros. Assim que funciona hoje. Ainda antigamente tinha uma conversa, né? O empregado menor chegava no outro, o outro no supervisor, o supervisor no gerente, o gerente ia lá no presidente. Está acontecendo isso na empresa. Achava bonito antigamente, né? O presidente ou o dono. Eu não quero saber de problemas, resolve o problema, eu quero solução, não quero problemas. Aí voltava o gerente e falava para o encarregado: eu também não quero saber de problema, eu quero solução, resolve o problema. Um ia achando bonito. O encarregado chegava no outro e falava: eu não quero problema, eu quero solução, resolve, e ia. Chegava lá no último, mais fraquinho, menos sem visão, ele ia ter que resolver o problema. O que acontecia? Burrada, zebra, fracasso. O que era mais capacitado não queria saber de problema. Irmãos, se você quer ter um negócio próprio seu, e se você quer sobressair, você tem que montar uma empresa para quê? Para resolver problemas dos outros. Você vê, antigamente não existia o entregar pizza em casa. Depois a pessoa que teve uma ideia, ela fez. Vocês sabem que as companhias aéreas começaram a fazer nesses últimos tempos? Você só liga para a companhia aérea e diz: eu estou aqui em tal local, e você vai direto para o aeroporto. As companhias aéreas mandam alguém lá no hotel pegar suas malas e despachar a bagagem. Você só vem, monta no avião e vai embora. Quer dizer, eles viram que só da forma que ele estava não adiantava mais, resolvia problema. Tem um caso interessante e real. Um senhor comprou um carro da General Motors nos Estados Unidos, e ele ligou na General Motors e falou: o carro vosso tem problema. Que problema? Eu gosto muito de sorvete. O dia que eu vou na sorveteria comprar sorvete de baunilha, ele funciona normal. O dia que eu peço misto, ele não pega na partida. A primeira pessoa que atendeu o telefone na General Motors foi: esse cara é gozador, ele é louco. E ele ligou outra vez, chamaram ele de louco. Ligou uma terceira vez, atendeu o presidente. Ia passando pelo telefone. Isso é real, mano, isso é caso real. O presidente atendeu, ele falou: eu estou cansado de ligar aí. Eu gosto de sorvete, saio da minha casa, vou comprar sorvete de baunilha, o carro pega normal. Só eu comprar o sorvete misto, o carro não pega. Carro 0 quilômetro. O presidente chamou o mecânico de confiança dele e falou: vai na casa desse homem,
pega o mesmo carro e faz o mesmo trajeto dele. Para, pede o sorvete de baunilha, vai embora, depois você vem outra hora, pede o misto e vê o que acontece. O mecânico foi e realmente acontecia. Quando pedia o sorvete de baunilha, ele pegava na partida, quando pegava o misto, ele não pegava. Por quê, irmãos? Porque na região que eles estavam, o sorvete misto, todo mundo tomava mais. Quando ele pediu de baunilha, ele chegava, descia na sorveteria, pegava a baunilha, voltava, dava partida, o carro pegava. Agora, se o carro ficasse um tempo esfriando, a hora que ia dar partida, não pegava mais. A General Motors chamou todos os veículos daquela marca, fez o recal em todos e deu um dos melhores carros da General Motors de presente para o homem, porque ele ajudou a descobrir a falha que existia no veículo deles. E se é uma pessoa que não quer resolver problemas? E se tivesse um presidente tapado pela frente, irmãos? Ideias, irmãos, ideias. Eu estive em Jundiaí, interior de São Paulo, e vi um homem estruturar a vida dele com rúcula. Rúcula? É. Olha o que ele fez, irmãos. Ele pegou as rúculas, o maior plantador de rúcula que tinha. Ele pegou as imagens, banners, picanha, com aquela beiradinha da gordura assim, e a rúcula, a coisa mais linda do lado. Fez vários banners, colocava nas churrascarias, nos restaurantes. Rúcula com picanha, é a nova moda de Jundiaí. As pessoas chegavam, batiam o olho no banner, opa, tem rúcula aí para comer com a picanha? E onde é que as pessoas iam comprar rúcula? Dele. Ele ficou rico, irmãos, vendendo rúcula na cidade de Jundiaí. Mas, ministro, então como é que eu faço para ter essas ideias? Abra aí a sua escritura no livro de Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 19, para aqueles que decidem caminhar com Jesus. Provérbios, capítulo 8, versículo 19. Veja bem, irmãos, aqui eu estou falando nessa noite com aqueles que já decidiram andar com Cristo, tá? Se tiver alguém em nosso meio que ainda está em cima do muro, será que eu quero ou não quero, quero ou não quero? Lembra que eu disse no início, o céu só se abre aonde Deus está liderando, na vida daquele que Deus é Senhor. Então, Provérbios capítulo 8, versículo 19, eu preguei ontem lá na igreja minha, isso aqui, ó. Melhor é o meu fruto, Deus falou, do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. Dá uma parada. Qual é o fruto de Deus que é melhor do que o ouro refinado, irmãos? É esse aqui, ó. E as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Então, as novidades de Deus, as ideias que vêm naquele que é de Deus, a visão dele da forma que abre, vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Uma nova visão, uma nova ideia, um novo raciocínio. Não sei qual é o ramo que você atua. Se você quer vencer como empregado, você tem que fazer a diferença, tem que ter novidades lá no seu emprego. Se você é patrão, você tem que ter novidades. Esses dias atrás, aqui em Tangará da Serra, eu estava num local e a pessoa tem um supermercado. Até eles me chamaram para mim ir lá conversar um pouco com eles, que estavam bem abatidos. Conversando com o dono do supermercado, um supermercado pequeno, entrou um senhor na nossa frente. Até eu parei de conversar. O senhor disse assim para ele: a hora que o homem ia entrando, ele falou: é o vendedor de banana. O homem chegou: vai precisar de banana aí? Ixi, parece que tem aí, não vendeu. Não vou precisar não. Não está saindo. Pensou, o cara virou as costas e foi embora. Falei: você perdeu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas como perdi a oportunidade? A hora que o homem foi entrando, o que ele falou? Que ele está perdendo banana. Se você vira para esse homem e fala para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte, o senhor traz a banana aqui, põe consignado e me dá X% do que vender, e junto nós fazemos uma propaganda aqui na rua, no comércio, botamos lá embaixo e eu ganho X% do que vender. O que não vender, o senhor leva embora de volta. Ele teria colocado a banana aqui, sim ou não? Falou: rapaz, teria. Você tinha feito um barulho, as pessoas que viriam no seu supermercado para comprar banana, eles levariam só a banana? Ele falou: rapaz, é verdade, hein?
Então, irmãos, as oportunidades, ela passa na nossa frente. O Senhor Deus está dizendo que as novidades dele é melhor do que o ouro e é melhor do que a prata. Essa semana eu estava lá em Cerejeiras, Rondônia. Eu conheci um cidadão, cheguei assim, daqui até na parede é o estabelecimentozinho dele pequenininho. Sabe o que ele tem dentro de um cercadinho desse, irmãos? Uma maquininha pequenininha de limpar arroz, descascar arroz. Eu não sou nada curioso, né? Sentei, conversa vai, conversa vem. Ele virou para mim e falou: eu já estou cansado, ele já é meio de idade, mas já fiz o que tinha que fazer. Eu falei: o quê? Já comprei 2 sítios, eu tenho 2 sítios, tenho a minha casa, meus filhos não querem tocar isso aí, eu vou deixar. Aí eu virei para ele e falei: quanto custa que o senhor tem aí dentro para limpar o arroz e dividir por tipo 2 e embalar? Ele falou: não custa 5 mil reais. Olha o investimento, 5 mil reais. Rapidinho eu fiz uma conta na cabeça, ele paga 40 reais o saco, descasca, dá 70%, ele vende, irmãos, pacote de 5 quilos nas casas, ou o pessoal vai buscar lá, ele ganha R$2,50, R$3 por pacote de arroz. Ele falou: hoje eu vendo aqui meus 2.000 pacotes, sentado aqui, não sai daqui, 3.000 pacotes. Ele ganha limpo 8, 9, 10 mil reais por mês com investimento de 5 mil reais. Então, mas arroz, irmãos, se você montar uma estruturinha dessa, eu estava vendo, aí de curiosidade eu fui ver no supermercado, o pacote de 5 quilos é 9 reais, 9 e pouco. Você vende a 8, 7,50, ganha 2, 2 e pouco, 3 reais por pacote. Quer dizer, as oportunidades estão aí, irmãos. Aí visitando um outro cidadão em Ji-Paraná, que ele mexe com muitas coisas, aí eu entendo bem de química, né? Ele disse assim para mim: vem despontando o mercado aí hoje do tal do geladinho, que é aquele saquinho compridinho. Eu falei: mas na hora eu não pensei, falei: mas isso aí precisa de câmara fria. Ele falou: não. A hora que ele falou não, eu já falei: eu sei como é que faz. Aí disse para ele: é assim, assim, assim. Ele falou: Falei: além de não precisar câmara fria, o custo é insignificante, né? Ele falou: verdade. Aí até expliquei para ele de usar um aroma tal, usar tal, isso, usar aquilo. Quer dizer, as oportunidades existem, então Deus nos dá o que, irmãos? Novidades. Então quando você vai entendendo, você vai se enchendo da novidade de Deus. Qual é a única coisa que ninguém toma de você, irmãos? Pode tomar a roupa do seu corpo, pode raspar o seu cabelo e vender, que hoje o povo está vendendo até cabelo, pode tomar o que for seu, mas o que é que ninguém toma seu? O conhecimento. Então, por isso que eu disse, o capital humano, qual é o seu valor? Qual valor você tem hoje? Será que você chegaria numa entrevista com uma pessoa hoje, e ele começaria a conversar contigo e olharia falando: esse é o seu ofertar menos de 4, 5 mil reais por mês para ele, ele vai embora. Será que a pessoa pensaria isso do outro lado? Eu cheguei aqui no Mato Grosso, tenho contato com o Mato Grosso em 2002, e eu ouvi muito aqui no Mato Grosso, muitas pessoas dizer: eu estou procurando um emprego, mas o que você quer? Não, eu quero fichar. Deu até trabalho para mim descobrir que quero fichar. Fichar, que eles querem dizer, é se registrar. Mas o que você quer? Eu quero fichar. O negócio dele é fichar. Mas você vai fichar com o quê? Um salário. Irmãos, fichar com um salário. Um dia em Nova Olímpia, uma pessoa disse isso para mim: eu quero fichar, ganhar um salário mínimo. Eu falei assim: você tem quintal na sua casa? Ele falou: tenho. Quantos metros você tem de espaço no fundo da tua casa? Ele falou: tanto por tanto. Eu fiz não vou fazer aqui por causa do tempo. Eu fiz uma conta para ele, que se ele plantasse alface no fundo do quintal da casa dele e vendesse alface na rua, ele tirava de 800 a 1.000 reais por mês. Tirava muito mais. Ia trabalhar 1 horinha por dia, meia hora por dia, um dia irriga, 1 hora sai para vender. Falei: você está aí atrás do fichar? Ele falou: Irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos conhecer as novidades de vida, irmãos. Você é de Deus, você aceitou Cristo. O
o ser que mora dentro de você é o que criou esse universo na palavra. Não saiu do lugar, parou sobre a terra, ficou ali, porque é tão poderoso que não fica parado, é tão de ação que não fica parado, ficava se movendo em cima da terra e dizia: haja terra, haja expansão de terra, haja sol, haja lua. Esse é o ser que mora dentro de você, irmãos. Agora, se o ser humano se limita a ter novas ideias, se limita a enxergar coisas diferentes, se limita a compreender que é esse mundo, como que as coisas funcionam, como é que Deus vai entrar na vida de uma pessoa desse tipo? Então, aí a pessoa pode se perguntar: então de onde vem tudo isso? Aqui no Provérbios mesmo, capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 1 em diante, acharam? Às vezes nós vamos demorar uns minutinhos a mais que a reunião normal da mensagem, irmãos, porque você tem que sair daqui entendendo o que é o valor do capital humano. Você vai sair daqui hoje para se preparar e dizer: a partir de hoje a vitória é minha. Então, Provérbios capítulo 2, a Bíblia diz assim, versículo 1: filho meu, quer dizer, aqueles que caminham com Cristo, tá? Filho meu, olha a outra condição: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Dá uma parada. Então muitas pessoas querem vencer com Deus: eu determinei, eu falei, eu fiz isso. Mas peraí, só funciona para os que são filhos, para os que aceitam as palavras e esconde o quê? Contigo os meus mandamentos, Deus falando. Esse é o primeiro passo para quem quer prosperar com Deus. Segundo passo: para fazeres, versículo 2: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares, quer dizer, gritar, irmãos. Quando alguém grita é porque está precisando. Deus, me dá entendimento, me dá inteligência, me capacita, abre a minha visão. Lembra que nós acabamos de ver que as novidades de Deus é melhor do que o ouro e a prata? Então, versículo 2 de novo: para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Versículo 3: e se clamares por entendimento e com inteligência alçar a tua voz. Ministro, aí já vai derramar tudo em mim, vai materializar tudo em mim. Negativo. Versículo 4: se como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares. Dá uma parada. Alguém acha tesouro escondido fácil? Sim ou não? Não. Joga aquela draga d'água, peneira, vai. Se você fizer isso com a palavra de Deus, irmãos, ler, meditar, ler livro, ler a Bíblia, vir nas reuniões, orar e buscar a Deus, tirar as dúvidas que você tem com os pastores, avançar, não é de um dia para o outro, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, sei lá quanto tempo for. Se buscares como a prata e como um tesouro escondido, se você se dedicar dessa forma, porque na verdade o mundo está aí, a abundância é real, mas você tem que extrair desse universo que Deus criou a abundância que Ele tem. Você tem que extrair da Escritura Sagrada a sabedoria que Deus colocou aqui. Você tem que extrair para você, irmãos. Tem gente que está aí preocupado com a vida do outro, o que o outro está fazendo, o que não está fazendo, se o outro anda com a roupa isso, roupa aquilo, com todo respeito a cada um. Mas tem gente que está aí perdendo tempo, se ele vai pôr brinco, se não vai, se vai fazer isso, se vai fazer a tatuagem para lá, para cá, sei lá o que vai fazer. Não tem nada contra, eu só estou querendo dizer que o foco tem que estar o quê? Em extrair de Deus. Tem que extrair, tem que se preocupar se já entendeu a Escritura, se conheceu Deus, como Deus opera, como que Deus age. Irmãos, esses 15 anos de ministério de pregador, já vi tantas pessoas sofrer por causa da dificuldade. Chegou um dia na igreja, a mulher falou para mim: estou fazendo jejum para o meu marido se converter. Eu falei: a senhora vai passar fome à toa, irmã, para de passar fome. Mas ministro, jejum não converte marido? Não, irmãos, jejum te consagra, traz Deus dentro de você. O que converte marido é atitude, oração, maneira de agir, maneira de se portar, maneira de se colocar.
O que faz uma pessoa prosperar é o que? Inteligência, ação, atitude, equilíbrio, domínio, raciocínio diferenciado dos outros. Então nós temos que buscar isso como ouro escondido e como prata. Olha o que Deus falou: depois que fizer tudo isso, versículo 5: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Depois que for buscar como a prata, como tesouro escondido, aí então vai entender o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Versículo 6: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Sabedoria e entendimento vem da boca de Deus. O que é a boca de Deus? A palavra de Deus. Esse livro aqui, irmãos, esse livro aqui tem tudo. 2 Crônicas capítulo 9, depois você lê na sua casa, a Bíblia diz que Salomão ganhava dinheiro dando consultoria. A rainha de Sabá foi lá ter uma consultoria com Salomão. Você lê na sua casa, 2 Crônicas 9, não posso perder o tempo agora. Ela levou ouros, levou isso, levou aquilo outro. Chegou lá, achou que Salomão era inteligente. Chegou lá, ela ficou fora de si de ver a sabedoria dele. Ele vendia, irmãos, a inteligência, ganhava dinheiro com a inteligência que Deus havia dado a ele. Então, se você buscar Deus, você vai ter a sabedoria e entendimento. Versículo 7: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Dá uma parada. Existe a verdadeira sabedoria? Existe. Só que ela é reservada para quem? Para os retos, os que praticam a palavra, que extrai da escritura o poder de Deus. Reserva para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade e todas as boas veredas. E finalizando o versículo 10: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. Amém, irmãos? Então as oportunidades existem. Não sei o que é que você faz, se você é empregado, o que é que você trabalha, ou se você tem uma empresa, como eu tenho a minha. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, muito, irmãos. Muitos detalhes para melhorar, muitos. Você é um capital valioso. A sua aparência, irmãos. Tem gente que vai trabalhar com umas roupas misericórdia, irmãos. Um tempo atrás tinha um cidadão lá em Catanduva, e ele foi saindo, estava eu e meu irmão, foi passando perto de nós assim: onde é que você vai? Eu vou procurar um emprego. Onde é que você vai? Procurar um emprego. Pode parar, pode voltar lá atrás. Chinelinho de dedo, bermudinha, camisetinha cavada. Eu vou procurar um emprego. Falei: pode parar, pode voltar lá atrás. Nem perde tempo em andar. Por quê? Irmãos, quem não conhece quem, eu nunca vi um ser humano na frente. Eu vou contratar ele pelo que ele fala e pelo que eu vejo nele, irmãos. Pelo que eu vejo nele e pelo que ele fala. Por que tem entrevista de emprego? Para você saber o que a pessoa pensa, como é que ela é, que ela raciocina, o jeito que ela faz. E tem pessoas que não param para pensar isso. Então, a má aparência desvaloriza o cidadão, irmãos. Desvaloriza. Então tudo isso aqui, sabedoria, isso, como disse o versículo 10, porquanto a sabedoria entrar no coração e o conhecimento será suave a tua alma, quer dizer, você vai caminhando com Deus, você vai entendendo essas coisas todas, você vai compreendendo, você começa a ter a visão, o discernimento, a sabedoria de Deus, o teu raciocínio é rápido, você bate o olho numa situação, rapidamente você diagnostica o que está certo e o que está errado. E assim sucessivamente. A minha mulher e minha filha dão muito risada. Tem lugar que a gente vai, muitos garçons chegam e falam: dá isso, daquilo. Para. Pede uma vez por cada, aí um por vez, pede. Falei já várias vezes sobre isso. Quer apostar que ele não entendeu nada?
Será? Será? E ele não entendeu mesmo. Por quê? Porque a gente caminha muito tempo com Deus, você bate o olho no cidadão, conversa um pouquinho, você tem um diagnóstico, você tem um raio-x dele. O que acontece, o que não acontece. Igual as moças, os jovens, que vai arrumar namorada ou namorado. Ah, o fulano ou a fulana errou, porque não estava bem com Deus. Mulher que está bem com Deus, homem que está bem com Deus, não erra não, irmãos. Não erra, porque tem um mandamento para seguir, a palavra para caminhar, não erra. Então, irmãos, e aí para caminhar, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês, que o homem então, ele tem que ser valioso, o capital dele tem que ser valioso. E outro detalhe agora para finalizar, que eu disse no início: no mundo financeiro, nós não colhemos o que pedimos, nós colhemos o que plantamos. Lógico que na oração você fala com Deus e determina, mas o que fará o milagre acontecer, abra aí no livro de Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 26. Mateus capítulo 17, versículo 26. Eu vou ler o 26 em diante, é quando vou contar a passagem para não precisar ler tudo, que eu vou ler do 26 em diante. Foi quando vieram cobrar o imposto de Pedro e Jesus. O Pedro se precipitou e disse que iria pagar o imposto dele, Jesus. Não tinha dinheiro, voltou chateado, abatido. Jesus disse: mas por que você não é judeu? Por que você falou que ia pagar imposto? Nós não precisamos pagar imposto. E aí no versículo 26, disse-lhe Pedro: dos alheios, disse-lhe Jesus. Aliás, versículo 27, diz assim: mas para que os não escandalizemos. Quer dizer, Jesus não precisava fazer esse milagre. Jesus não precisava pagar imposto, mas como Pedro falou que ia pagar o imposto dos dois, Jesus disse: para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Tomam e dá por mim e por ti. Quando Pedro estava conversando com Jesus, Pedro estava com Jesus. Pedro tinha a bênção de Deus? Tinha. Jesus mostrou o mapa da solução para ele pagar a dívida? Mostrou. Mas e se ele não tivesse saído, buscado uma vara, arrumado uma isca, lançado, trazido na ponta do dedo, porque você sabe que linha, se você puxar de uma vez ela quebra. Não sou pescador, mas qualquer um sabe disso. Vem trazendo de leve, aquela época não tinha mulinete igual hoje, era na mão. Vem trazendo a linha devagarzinho, vem trazendo devagarzinho, chega na beirada, pega o peixe, abre a boca. Na boca do peixe estava o que? O dinheiro para pagar o que? A dívida dos dois. Nós nos enchemos do poder de Deus, determinamos a bênção, mas muitas pessoas não colocam em prática a chamada ação. A palavra oração, se você separar ela, ora e age. Ora, ação, ora e age. Muitas pessoas hoje falam e não agem. Para finalizar, lá na cidade de Catanduva, interior de São Paulo, o pastor que eu me converti, pastor Paulo Sérgio, tinha um rapaz na igreja que começou a ficar na igreja e queria ser obreiro, e estava ali ajudando para lá, ajudando para cá. Saiu para procurar um emprego, rodou nada, voltou na igreja, falou para o pastor Paulo Sérgio: não é bem do jeito que o senhor diz aí não, eu sou de Deus, estou aqui e não funciona, já desisti, não vou mais atrás. Pastor Paulo Sérgio, um carioca, troncudinho, disse para ele: ô irmão, eu vou mostrar para você que você é vagabundo, você não vai falar nada, você só me segue. A Igreja da Graça Catanduva é aqui, você atravessa as duas avenidas, do lado de lá é o Mercadão. Pastor Paulo Sérgio, você só me segue.
catou na época lá o limão barato, R$2,50, se eu não me engano, R$2. Foi lá, chegou lá, falou: dá uma caixa plástica de limão, que é 27 quilos. Catou aquele limão, dá umas redinhas, daquelas redinhas de 1 quilo e pouco. Levou para a igreja, chegou lá, pôs no soalho, foi lá na igreja, montou, se eu não me engano, 17 ou 18 redinhas daquela de limão. Pagou R$2,50, gastou R$1 e pouco da redinha, R$4. Catou aquelas redinhas, 17 redinhas, tem a rua 15 assim, batia numa porta, batia no outro, na padaria, no boteco, e vai, não andou metade da rua 15, vendeu os 17 pacotes, fez R$28, tirou os 4 que tinha gastado, sobrou 24, em menos de 1h30, 2 horas de serviço. Virou para ele e falou: você é vagabundo ou não? Então, irmãos, quando nós somos de Deus, aquilo que nós formos fazer, nós temos a bênção de Deus. Não vou abrir para demonstrar, não tem mais tempo, mas a parábola que Jesus multiplicou os pães, o que Jesus fez? O que tem aí? Pães e 2 peixinhos, basta. Mas como basta? O senhor é louco? Alguém podia dizer para ele. Não, ele pegou os pães, os peixes, apresentou a Deus, abençoou. Olha que ele acabou de abençoar, os pães e os peixes tinham multiplicado? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não, eram os mesmos pães e o mesmo peixe, só que ali estava a cabeça de Deus. Aí ele falou: agora vocês partem e vai entregando. No que eles iam partindo, entregando, ele ia multiplicando, irmãos. Às vezes você fala: eu não tenho um pardal para dar água. E daí, você não tem você não tem a bênção de Deus? Tem. Então acabou. O que nós vimos lá em Provérbios? Ele dá novidade. Bênção não reivindicada é bênção perdida. Meu Senhor, abre o meu entendimento, abre a minha visão, me capacita, ilumina, me dá uma ideia. A hora que Ele te dá uma ideia, você abençoa aquela ideia e vá para cima dela, irmãos. Age para cima dela. O que vai acontecer? O poder de Deus vai liberar e o milagre vai materializar. Então, se você está no seu trabalho, pede ideias a Deus, lá você faz a diferença. Se você está no comércio, pede ideias a Deus e faz a diferença. Para finalizar, para mim fazer a oração, um belo dia, uma situação dramática, difícil, e eu falando com Deus, Deus me deu uma ideia. Falei: peraí, se eu pegar essa matéria-prima, juntar com essa, juntar com essa, juntar com essa, eu acho que vai acontecer tal coisa. Irmãos, eu cheguei correndo lá na minha cidade, lá em São Paulo, fui lá, fiz um galãozinho de 5 litros de um produto inseticida biológico para os sugadores, cerveja, cigarrinha da pastagem, e agora pegando mosca branca. Peguei um avião lá em São Paulo, que eu vim aqui para o Mato Grosso com um galãozinho de 5 litros no avião. Cheguei lá em Campos de Julho, num produtor amigo meu, falei: eu preciso fazer um teste de um produto. Quanto que vai? Vai 3 hectares. Foi o Parruda, que é aquele pulverizador grande, nem puxa 3 hectares, que é 300 litros de água. Não dá para testar. Falei: como não dá para testar? Véio? Ele não puxa, Claudinei. Tem que ser pelo menos 500, 600 litros de água. Você tinha que ter produto pelo menos para 7, 8, 10 hectares. Falei: você libera o teu funcionário para mim? Não, fica à vontade. Fui lá, chamei o funcionário e falei: meu jovem, eu vou encher o balde de 20 litros de água aqui, eu ergo o secato e jogo dentro do Parruda, certo? Ele falou: certo. Enchi 5, 10, 15 balde que dava 300 litros. E o balde, põe lá em cima. Jogou por cima os 300 litros no pulverizador. Botamos a dosagem que eu falei, botou e ele aplicou os 3 hectares. Mas não deu nem tempo de sair. A outra vez, 3 hectares e voltou, estaqueamos. Vamos para a cidade almoçar. Fomos almoçar. Irmãos, foi o almoço mais demorado que eu tive na minha vida até hoje. Eu queria voltar lá urgente, e come, e conversa, e daí umas horas nós voltamos lá. A hora que eu fui abrindo a soja e olhando assim, eu fui vendo os percevejos mortos. Eu fui abrindo, olhava assim e falava: obrigado, Jesus, obrigado, meu Senhor, obrigado. E ali estava morto. E hoje é um dos produtos que vem crescendo, e o que manteve a minha empresa até hoje, que sustentou.
Se não tivesse agido, se não tivesse colocado esse produto no mercado, eu tinha quebrado. Por quê? Brigar com os grandes, que nós somos pequenos, se você não tiver um diferencial, você morre no ninho. Então hoje o que nos sustentou foi o quê? O diferenciado. Aquela ideia que Deus deu, que eu agi e fui para cima dela. Estou contando em milésimo de segundo. Foi fácil? Não. Foi brigado, foi agindo, batalhando, insistindo, mas eu tinha o quê? A bênção de Deus. Então, se você tiver a bênção de Deus, colocar em prática as novidades de vida que Deus te dá, você vai ser um capital valioso. Se você é funcionário, vão brigar por você para ter você no local. Se você tem a sua empresa, você terá um diferencial naquilo que você está no comércio, seja ele qual for. Amém, irmãos? Agora, se você é funcionário, não for um capital valioso, e até na sua própria empresa você não tiver um valor para a sociedade, para quem precisa daquilo que você quer, aí não vai ter jeito, irmãos. Mas se você for diferenciado, mais um testemunho só para finalizar aqui, para orarmos. Vou chamar os pastores. Eu contei lá na minha igreja, cidade do Sapezal. Cheguei em Sapezal em 2002. Nem tinha igreja da graça lá. Me apresentaram um senhor evangélico de outra igreja. Ele tinha uma barraquinha de pastel, vendia pastel. O senhor Pedro. Quem pode comprovar esse testemunho, vai aqui no Banco do Brasil hoje. O Denilson é gerente do Banco do Brasil. Estava eu e o Denilson sentado conversando com ele. O Denilson é evangélico, eu sou, e estava esse senhor lá. E aí nós estávamos lá conversando com o senhor Pedro, e ele reclamando que não vendia, que não conseguia isso, não conseguia aquilo. O senhor Pedro, fez favor um pouco. Vem para o lado de cá do balcão. Ele veio. Olha aqui para o estabelecimento do senhor. Olha para esse óleo que ficou de molho aí o dia inteiro. Você acha que alguém vai comprar um pastel e vai comer com gosto, uma gordura suja dessa? O senhor não tem onde colocar uma aparência esquisita dessa? Dá uma pintada nisso daí, bota aquele coisinho de vidro que deixa o salgado guardado, bota menos óleo, troca, joga fora ou tampa, faz um negócio diferente. Ele fez, irmãos. Mas não deu 30, 60 dias, ele desceu, ganhou o dinheirinho dele, cresceu até tal ponto que ele voltou, depois vendeu o estabelecimento, voltou até para Rondônia, por meio dos familiares dele. Por quê? Ele valorizou o local dele, ele valorizou aquele local que ele trabalhava. Então, se você foi interessante para quem precisa, você tiver um valor, ou o local que você está foi interessante para quem precisa, com a bênção de Deus, tudo será diferente. Você vai fazer a diferença no nome de Jesus. Amém? Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.